As escolhas silenciosas que afastaram Saul do favor de Deus não foram aleatórias, nem repentinas. Elas seguiram um padrão, um processo interno, quase imperceptível, que se desenvolveu no coração antes de se manifestar nos atos. Saul não caiu de uma vez. Ele foi se afastando passo a passo, pensamento após pensamento, sentimento após sentimento, até o ponto em que ainda ocupava o trono, mas já havia perdido a presença. E é justamente isso que torna sua história tão perigosa para quem lê hoje, porque nada do que aconteceu com Saul começou em público. Tudo começou dentro. O primeiro movimento silencioso foi o nascimento de um pensamento de autossuficiência disfarçado de responsabilidade. Saul começou a acreditar que precisava resolver as coisas sozinho quando Deus parecia demorar. Diante da pressão, do medo do povo se dispersar e do inimigo avançar, ele decidiu agir por conta própria e oferecer o sacrifício que não lhe cabia. Não foi apenas um erro ritual. Foi uma declaração interna. Eu não posso depender totalmente de Deus. Esse pensamento é devastador porque não soa como rebeldia, soa como maturidade. Saul não disse, não preciso de Deus, mas pensou, Deus está demorando, então eu resolvo. E sempre que alguém cruza essa linha, algo se rompe na relação com o céu. Essa atitude revela um coração que já não confia plenamente. Saul conhecia a ordem, conhecia o profeta, conhecia o limite da sua função, mas decidiu ultrapassar. A desobediência nasceu da ansiedade, mas foi sustentada pelo orgulho. Ele não esperou porque não confiava que Deus sustentaria o processo. E quando a confiança se perde, a obediência se torna opcional. A partir dali, Saul começou a governar com base no medo de perder o controle, e não na fé em um Deus soberano. O segundo desvio silencioso foi desenvolver uma obediência seletiva, aquela que cumpre o que convém e ignora o que confronta. Quando Deus dá uma ordem clara sobre os amalequitas, Saul executa apenas o que lhe parece razoável. Ele vence a batalha, mas poupa o rei. Elimina o que considera inútil, mas preserva o que considera valioso. E o mais perigoso, ele acredita sinceramente que isso ainda pode agradar a Deus. Saul não rejeitou totalmente a ordem divina, ele a adaptou. E toda vez que alguém adapta a vontade de Deus aos próprios critérios, já não está obedecendo, está negociando. Esse tipo de atitude nasce de um pensamento distorcido, o de que Deus aceita versões editadas da obediência. Saul acreditava que resultados compensariam desvios, que vitória militar justificaria desobediência espiritual, que boas intenções substituiriam fidelidade. Mas Deus não se move por intenções. Ele responde a corações alinhados. Obediência parcial é desobediência completa aos olhos de um Deus que vê o todo. E naquele momento, Samuel deixa claro que Deus não se agrada de sacrifícios que nascem da rebeldia. Saul havia cruzado mais uma linha invisível. O terceiro elemento que afastou Saul do favor divino foi um sentimento crescente de orgulho defensivo. Saul não sabia ser confrontado. Quando Samuel o corrige, Saul não se quebra, ele se explica. Ele transfere a culpa para o povo, minimiza o erro, tenta salvar a própria imagem. Em vez de arrependimento, ele oferece justificativas. Em vez de transformação, ele busca a aprovação. O orgulho de Saul não era arrogância explícita, era resistência interna. Ele não se colocava contra Deus em palavras, mas em postura. Esse orgulho o impediu de aprender. Ele ouvia a correção, mas não a absorvia. Chorava, mas não mudava. Sentia remorso, mas não arrependimento profundo. E existe uma diferença brutal entre os dois. Remorso lamenta as consequências. Arrependimento lamenta a ofensa. Saul estava triste por perder o reino, não por ter ferido o coração de Deus. E isso fez toda a diferença. Porque Deus sempre restaura quem se quebranta, mas se afasta de quem se justifica. O quarto fator silencioso foi o crescimento do medo de perder posição. Quando Saul percebe que Deus está levantando Davi, ele não discerne o mover divino, ele enxerga uma ameaça pessoal. O favor de Deus sobre outro homem desperta nele ciúme, insegurança e paranoia.
Saul passa a lutar contra aquilo que Deus está fazendo. E nada revela mais claramente um coração desalinhado do que resistir à vontade divina por medo de perder status. Saul começa a tentar preservar o trono em vez de preservar a presença. Ele se apega ao cargo, à honra, à imagem, enquanto Deus já havia se retirado em silêncio. Esse medo o transforma. O rei se torna perseguidor. O ungido se torna agressor. Ele lança lanças, faz planos, conspira. Tudo para manter algo que já havia sido perdido no espírito. Porque quando alguém perde a presença, passa a viver tentando compensar com controle. E Saul se perdeu, tentando segurar o que só poderia ser mantido com submissão. O quinto e último afastamento acontece quando Saul perde completamente a sensibilidade espiritual. O Espírito do Senhor se retira e Saul passa a experimentar vazio, perturbação, silêncio do céu. Ele consulta Deus, mas não ouve resposta. Ora, mas não recebe direção. E quando Deus se cala, Saul não se humilha. Ele busca atalhos, ele procura uma feiticeira. O homem que expulsou o ocultismo agora recorre a ele. Esse é o fundo do poço espiritual. Quando alguém troca a direção de Deus por qualquer voz que alivia a angústia. Nada disso aconteceu de uma hora para outra. Foram pensamentos tolerados, sentimentos não tratados, atitudes justificadas. Saul não foi rejeitado por um erro isolado, mas por um padrão contínuo. Deus não o abandonou primeiro. Saul foi se afastando pouco a pouco. Cada vez que escolheu agir sem confiar, obedecer pela metade, justificar o erro, proteger a própria imagem e resistir à vontade divina, ele se afastou mais um passo do favor. E essa história não está registrada apenas como um relato antigo, mas como um espelho. Porque a pergunta que permanece não é sobre Saul, é sobre nós. Onde temos agido por ansiedade em vez de confiança? Onde temos obedecido parcialmente e chamado isso de maturidade? Onde temos nos defendido quando deveríamos nos quebrantar? Onde temos temido perder posição mais do que perder a presença? Onde temos buscado respostas fora de Deus porque não suportamos o silêncio? O favor de Deus não se perde de repente. Ele se afasta quando o coração deixa de ser ensinável. Saul manteve o trono por um tempo, mas perdeu a essência. Davi perdeu tudo por um tempo, mas manteve o coração quebrantado. Essa é a linha que separa rejeição de restauração. Se essa mensagem te confrontou, escreva nos comentários qual dessas atitudes mais falou com você. Se inscreva para continuar caminhando por reflexões bíblicas profundas. Deixe seu like para que essa palavra alcance mais pessoas. E escolha hoje não repetir em silêncio os pensamentos, sentimentos e atitudes que afastaram Saul do favor de Deus.